As placas de Petri são utilizadas em todo o mundo e representam um grande avanço para a ciência. Isso talvez você já saiba. O que talvez você não saiba é que o Petri quase deu seu nome para algo que você consome todo dia, o podcast. Não saia daí! Richard Julius Petri nasceu em maio de 1853, na Alemanha, e estudou medicina com especialidade em medicina militar. De 1876 a 1882, Petri atuou como médico militar voluntário. Ele foi designado para atuar em um centro de pesquisa de Berlim, trabalhando com ninguém mais, ninguém menos que Robert Koch, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina em 1905, por ter descoberto a tuberculose. Rapidamente, Petri se interessou por bacteriologia. Foi nesse período que Petri percebeu alguns problemas relacionados ao estudo dos micro-organismos, uma vez que a microbiologia estava em seu estágio inicial. Como naquela época já se aceitava o fato de que existiam diferentes espécies de bactérias na natureza, percebeu-se que era fundamental isolar esses micro-organismos no laboratório. Em diversos países estavam sendo testadas técnicas que buscavam solucionar esse problema, mas o resultado não era satisfatório, uma vez que eram empregadas meios de cultura que favoreciam a contaminação com bactérias ambientais. A equipe de Koch tentou resolver esse problema, substituindo os meios líquidos por batatas cozidas cortadas, esterilizadas e acondicionadas em frascos de vidro. Essa solução alcançou seu objetivo em relação ao isolamento microbiológico, mas não em relação à visualização dessas colônias, o que continuou dificultando os estudos. A equipe, então, resolveu substituir as batatas pelo uso de gelatinas, o que resolvia o problema da visibilidade, mas, dependendo da temperatura, essas gelatinas se derretiam e todo o trabalho se perdia. Foi preciso uma mulher entrar naquele meio de um monte de homem para resolver esse problema. Mentira, eu nem sei se tinha tanto homem assim. Seu nome era Fanny Hesse. Ela sugeriu que se usasse o agar no lugar da gelatina. Ele é obtido a partir de algas marinhas vermelhas. Hesse sabia que o agar é capaz de manter suas propriedades físicas, inclusive em temperaturas mais quentes. Curiosamente, ela usava esse produto em sua casa. Essa sugestão foi crucial para que Robert Koch cultivasse as bactérias que causavam a tuberculose. Mas o problema não estava totalmente resolvido, pois quando o recipiente era levado para observação no microscópio, a tampa do prato deveria ser retirada, expondo as bactérias à contaminação. E foi aí que entrou a engenhosidade de Richard Petri. Ele teve a ideia de colocar uma tampa de vidro um pouco maior em cima do prato, no lugar de uma redoma. Isso ele explicou em um artigo em 1887. Uma pequena modificação da técnica de galvanização de Koch. Nessas condições, a contaminação de germes transportados pelo ar raramente ocorre. Atualmente, as placas de Petri são utilizadas por cientistas de todo o mundo, sendo um objeto quase que onipresente, assim como são os podcasts. Como assim, César? Então, hoje, quando você abre o YouTube, o que mais você vê são thumbs de podcasts ou cortes de podcasts. A palavra podcast é a união das palavras iPod, aquele aparelhinho da empresa da maçã, com a palavra broadcasting, que significa radiodifusão. Tem aqueles podcasts que são produzidos com vídeo, como o Flow Podcast, o Podpah e tantos outros. Neles, é possível visualizar quem está ali falando por horas e horas. Um dos precursores dessa mídia aqui no Brasil é o Azaghal e o Jovem Nerd. Inclusive, eu gosto muito deles. Pra carai! Mas quem também vem fazendo podcast a uma cota é o Arthur Petri, um comediante de Porto Alegre que desde 2002 produz o podcast Saco Cheio e atualmente apresenta também o podcast A Deriva. E assim como seu quase xará, se não fosse uma mulher em seu caminho, ele não conseguiria fazer tanto sucesso.
Digo isso porque no caminho de Arthur Petri estava a comediante Bruna Louise, que... Vamos parar por aí. Não queremos polêmica nesse canal, não é mesmo? Vamos maravilhoso. Ver. Mostra. Puta, maravilhoso. Quero ela na deriva agora. Há quem diga que as placas de Petri não foram criadas por Petri. Quem defende essa linha de pensamento argumenta que no artigo publicado por Petri em 1887, ele descreveu uma modificação da técnica de galvanização de Koch, muito diferente do que fizeram os cientistas Victor André Cornell e Victor Babs, ou Babes, sei lá, que publicaram um livro em 1885 com uma ilustração, algo que Petri não fez. Petri e Petri podem não ter sido os criadores da placa e do podcast, respectivamente. Mas é certo que tem placa de Petri e podcast para todos os gostos. E se você gostou desse vídeo e gosta de ouvir um podcastzinho de vez em quando, clica aí no botão de se inscrever e deixa o seu like. Valeu!